Fala galera, e aí, xerife? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Áudio para a Igreja, tá? Mais um vídeo aqui neste humilde canal que a gente fala sobre áudio de temas diversos, né? Ultimamente a gente tem feito muitos vídeos falando sobre montagens, tem trazido vídeo para vocês sobre montagem, análise de produtos, mas tem muito tempo que eu não faço um vídeo igual esse aqui, diferente, e esse aqui saiu de uma dúvida lá do Instagram, tá? Até para você que não segue aí no Instagram, já vou deixar aqui embaixo ou para você seguir, né? Você já tá acompanhando a gente lá, tá bom? Mas o fato é que hoje eu vim trazer um tema bem legal para muitas pessoas aí que estão querendo montar o sistema de sonorização na igreja e tem algumas barreiras, tá? Então, antes da gente seguir pro vídeo, considere se inscrever aqui no canal, tá bom? Para você que não é inscrito. Do final do vídeo, por que eu peço só no final? Porque se você curtiu o vídeo, no final não esquece de deixar o like, deixar o comentário, botar aí embaixo aqui o que você achou, se você concorda, você discorda. E hoje nós temos um assunto bem legal para tratar com vocês aqui, né? Que são os maiores desafios que eu encontro quando eu vou fazer as minhas montagens, para convencer o pastor qual sistema comprar, qual colocar. Então eu vou trazer aqui para vocês o que eu mais passo, o que eu mais sofro, e para ajudar vocês aí a convencer, ou então o próprio pastor que talvez esteja assistindo esse vídeo aqui, a entender como que funciona esse universo na hora que a gente vai montar a sonorização na igreja, beleza? Aí vamos largar de conversa e roda a vinheta aí! Então, galera, eu dividi isso aqui basicamente em 5 tópicos, tá? Que são os que eu acho que são os mais importantes. Tem outros, mas eu acho que esses 5 que eu vou colocar aqui são os fundamentais, tá? Então, vamos começar com o primeiro, né? Criar vontade ou entender a necessidade, tá? Geralmente, quando a gente chega nas igrejas, geralmente chega alguém que entra em contato com a gente, ou às vezes é o técnico de áudio, ou às vezes é o pastor da igreja que entra em contato com a gente para a gente resolver aí, né, o problema de sonorização da igreja. O fato é que alguém enxerga que tem alguma coisa errada, né? Então, geralmente, a maioria das vezes quem faz esse primeiro contato com a gente é o técnico de áudio, ele que está desesperado ali, o xerife, é o cara que está sofrendo aí com a sonorização. Então, geralmente por onde vem, principalmente, os maiores contatos aí das sonorizações que a gente faz, aí, que a gente tem esse primeiro acesso, tá? Então isso é muito importante, que tenha pessoas capacitadas aí, ou pelo menos que entendam o básico, para ele conseguir enxergar certos tipos de demandas, né? E às vezes é difícil, por exemplo, tem uma outra modalidade que são às vezes as visitas. Às vezes eu estou viajando, aí eu olho uma igreja, bora encostar aqui, bora conversar com o pastor. E a gente vai conversar e ele acha que tá tudo bem, né? Não, o som tá ótimo, tá? E quando a gente começa a ouvir, aí o som não tá ótimo nada, tá horrível. Às vezes ele não tem nem referência do que é, porque às vezes o pastor tá sempre atrás do púlpito. Às vezes ele não tá ali na frente onde tá os membros. Então às vezes o membro ele só vai dizer assim, o som tá muito abafado, o som tá muito agudo, o som tá muito médio, e às vezes eles não têm muita percepção do que é esse problema que tá acontecendo aí, tá? Então, mas a primeira coisa que eu cito aqui que é de importante para saber, ter uma pessoa que ela consiga identificar, né, que ela entenda que precisa de algo, tá? Então definir quem é o técnico de som da igreja, ou então o pastor se interar mais, visitar outras igrejas que são referências de sonorização, vai lá, olha, o som tá bom, tá, não sei o que, tá legal. Então tem que ir lá ter uma experiência em outros locais que é melhor no seu, beleza? Vamos lá para o segundo tópico. Explicar a importância ou a importância de você ter um projeto de áudio na igreja, tá? Muitas igrejas hoje, quando a gente chega, geralmente o cara comprou uma caixa, e isso aqui tá ligado com o primeiro tópico, ele foi lá na igreja, quero olhar uma referência, uma igreja que tem um som bom, aí chega lá, olha e tem a caixa YB. Aí chegou lá, olhou a caixa e, nossa, vou comprar essa caixa para minha igreja. E comprou a caixa porque a caixa tá lá naquele ambiente, foi bem dimensionada, foi bem escolhida, a melhor opção para aquele local.
E aí, quando chega na igreja dele, ele bota a caixa e não presta. Por quê? Porque comprou só uma caixa acústica. Não comprou o que deveria ser comprado para aquele ambiente, né? Então, às vezes, a gente chega, quando a gente vai fazer a visita, ou então o xerife chama a gente gosta de desenvolver. E aí quem já me conhece aqui há bastante tempo aqui no canal, sabe que eu uso tecnologia, eu uso softwares que fazem predição de acústica. Então a gente mede a igreja, pega as medidas da igreja, ou então pega o projeto arquitetônico daquele local. A gente começa a desenvolver um projeto e eu começo a ter um panorama do que seria algo próximo do ideal para aquela igreja, né? Então a gente começa a usar a tecnologia a nosso favor, né? Prever para que não tenha custos adicionais, a pessoa não fique comprando caixas aleatórias para colocar naquele ambiente e fica gastando dinheiro. Então tudo isso está envolvido dentro do projeto. O projeto a gente sonoriza o espaço de acordo com aquelas características que tem ali. Então por que às vezes você não pode visitar a outra igreja e você querer pegar aquele som que está na igreja A e colocar na sua igreja, na igreja B? Porque às vezes não funciona. A igreja, às vezes o altar tá uma outra forma, o programa musical da igreja é outro, às vezes a forma como a banda toca. Por exemplo, imagine que você visitou aí uma igreja presbiteriana tradicional, tá? Que os cultos tendem a ser mais tradicionais, então não é tanta espera, tanta prestação sonora. E aí a sua igreja é uma igreja extremamente avivada, que o ruído de fundo é altíssimo e tal. Então, às vezes, até as medidas são iguais. Uma igreja, por exemplo, 10 por 30. Só que a forma como aquele culto acontece, ela é diferente. Às vezes a igreja lá tem ventiladores, então o ruído de fundo é mais alto. Então tudo isso tem que ser mensurado no projeto, tá? Todas essas coisas a gente começa a descobrir as principais características que tem ali dentro daquele ambiente, para a gente conseguir dizer assim, olha, isso aqui é o que seria mais próximo do ideal perfeito para a igreja de vocês, tá? Então, não pulem essa etapa do projeto, procure profissionais que sejam extremamente capazes, competentes, para você não estar gastando dinheiro à toa, comprando caixas que você não precisa ou comprando caixa e depois você perde essas caixas, né? Então vamos para o terceiro tópico aqui, que é o barato sai caro e a culpa hoje são dos lojistas, do mercado, tá? Então hoje a gente tem aí cada vez mais vários produtos chegando no nosso mercado vindo da China. Hoje a China é o maior polo industrial, onde a maioria das coisas do áudio que a gente consome vem de lá, né? Principalmente aqui no nosso país, que tem questões tributárias complicadas e tudo, o nosso dinheiro não vale tanto, então aqueles papos que a gente já sabe, mas todos os dias tem lançamentos, né? Então praticamente todo dia chega uma caixa de acústica nova, todo dia chega um microfone novo, todo dia chega um processador novo, e isso está sendo jogado, despejado no mercado. E cada vez mais os fabricantes e muitos dos lojistas, eles ficam tentando pegar, tipo assim, o que mais acontece? Tá? A pessoa chega, eu quero gastar 5 mil. Então ele pega alguma coisa que custa 5 mil reais e joga lá dentro da igreja. O cara quer comprar uma caixa, ele só quer gastar 5 mil reais. Então o lojista às vezes faz isso, às vezes o vendedor, às vezes o fabricante. Ele só, vou fazer alguma coisa para jogar, mas não se preocupa em saber se tudo isso vai ser importante para o consumidor final, né? Então hoje o mercado está extremamente pulverizado desses produtos, e se você não souber comprar... teve um caso agora esses dias de uma console que eu vendi para um cliente. Ele veio aqui na loja e ele veio e olhou, eu quero uma mesa de 10 canais. Pronto, ele olhou a mesa de 10 canais e ele quis comprar a mais barata. E ele ia fazer gravação de bateria, tá? Então ele olhou a mesa, ele ia ligar a mesa numa plaquinha de áudio dele lá e ia mandar a bateria que ele ia só poder mixar. E ele me ligou, tá?
E me ligou, Léo, comprei um negócio na loja aí, mas tá clipando, cara. O som não tá chegando legal. Já tá saturando com o ganho baixo da mesa e tal, sei o que. Eu falei, cara, mas essa mesa, o intuito dessa mesa você o pré dessa mesa é bem fraco, assim, é a mesa mais barata, pro cara que só quer comprar, para aquele cara que quer botar ali no churrasquinho voz e violão, um negócio bem simples, um cara que quer brincar com karaokê. Então, aquele produto, ela pega até Bluetooth, essas coisas. Eu falei, esse produto, cara, ele é destinado a um cliente específico, ele não é um cliente, você não é o cliente desse produto. E aí até sentei com a minha equipe e falei, olha, vocês têm que identificar em que posicionamento está o cliente. Aí acabou, ele falou assim, o que é que tu me indica? Aí o que eu fiz? Eu peguei uma mesa da Yamaha, falei, cara, leva essa mesa da Yamaha, quer ver se vai te servir. Ele pegou a mesa, levou, falou, cara, agora chegou o sonsaço. Pois é, essa mesa ela custa 2, 3 vezes mais do que essa que você comprou. Por isso, mas ele falou, pois é, cara, mas eu vou ter que comprar, porque para gravação só me serve essa. Eu falei, exatamente, por isso que eu mandei você levar esse modelo, mesmo sendo analógica, ela é mais cara, mas ela resolve o problema para você. Então, o logística, o vendedor ele tem que ter essa sensibilidade, mas às vezes o cliente chega nos vendedores que são mal intencionados, ou então lojistas que são mal intencionados. Outro caso que aconteceu, que está nesse terceiro tópico, que é a culpa do mercado, eu fiz um projeto de sonorização para uma igreja, que eu coloquei lá, foram 10 lines, 5 lines por lado. A igreja era uma igreja até bem grande, tá até aí o vídeo no canal aí. Eu não lembro qual é o vídeo, o nome do vídeo da igreja, cidade, mas eu vou botar aqui, viu? O Cristiano coloca aqui na descrição aqui para vocês aqui, tá? E esse vídeo, vocês vão ver aí o som que eu botei para a igreja. Esse som que eu botei na igreja não é o sistema completo, é só uma parte dele. Mas veio um outro vendedor e botou um kit de line array alimentado pelo sub. Algumas pessoas já sabem de que produto é esse que está falando. E o produto não é ruim, o produto é muito bom, que é o sub, que ele alimenta 8 lines, 4 caixas pequenininhas de cada lado. Porém, não tem condição de colocar aquilo para a igreja. Aquele sistema ali ia ser problema, ia ser maldição na vida da igreja. Então eu falei, pastor, e o valor? O valor era tipo 4 vezes a menos do que eu estava propondo lá para a igreja. E aí eu falei, pastor, olha, se o senhor quiser comprar, inclusive eu tenho esse produto aqui na loja, eu lhe vendo ele, mas eu não lhe dou garantia e eu não assino que isso aí é o projeto indicado para o senhor, tá? No momento algum, o projeto que eu fiz está aqui assinado por mim. Então esse aqui é a sonorização correta para sua igreja. Mas se o senhor quiser comprar uma caixa acústica, tá aí. Eu vendo também para o senhor. Eu faço até mais barato do que o rapaz fez, mas isso aqui não lhe atende. Isso aqui não é o indicado para você. Graças a Deus o pastor ouviu o conselho, eu falei para ele. E às vezes é duro, pessoal. Às vezes pra gente que é lojista é duro, porque a gente tá vendo que o cara vai comprar, o cara tá com dinheiro ali, às vezes você tá precisando daquele dinheiro para fazer uma folha de pagamento, aí já é uma questão como lojista, né, que eu enxergo, e às vezes você abrir mão e dizer, olha, cara, vai lá e compra com ele então, porque eu não vou fazer isso aí para você. Dessa forma, eu já deixei de vender pro cliente, sabendo que ia dar problema. Eu já contei a história aqui de uma igreja que a gente cedeu nesse sentido e eu tive problemas, tem mais ou menos uns 22 anos isso daí, e trouxe problemas absurdos aqui para mim depois de pós-venda. Então hoje a gente não pratica. Se o cara quiser comprar, eu vendo, mas eu não indico, tá? Eu não indico, ó, para cá, isso não é o certo para ir. Você compra se você quiser por sua compra e risco. E às vezes esses vendedores acabam, esses lojistas ou então o próprio mercado acaba confundindo a cabeça do cliente, porque o cliente às vezes ele não tem tanto conhecimento técnico como a gente tem. Você que me segue aqui com certeza já tem um certo conhecimento técnico, mas às vezes ficam aí dizendo que essa caixa tal aqui, ela é o menor preço, ela é metade do preço dessa e ela é melhor, tá? E não existe almoço grátis, galera, eita, quase não sai. Então, se não existe almoço grátis, não existe essa mágica, um produto que custa um terço do outro e ele entregar mais do que cara, assim, pessoal, é absurdo isso aí. Não caio nessa falácia.
Se o cara falou isso aí, liga uma caixa, liga outra, testa, cria a sua opinião, vem aqui no Áudio para a Igreja, teste, vê o nosso teste que a gente fez. Como eu sempre digo aqui, tá bom? Não sou o baluarte da moralidade, tu não sou esse cara, mas eu não vendo opinião, tá? Já falei isso aqui para todos os fabricantes, toda a galera que importa e que vai mandar produtos para mim. Não me peça para falar bem ou mal de produto, porque eu não faço isso. Você quer mandar o produto, você mande. Eu dou a minha opinião. Pode ser que minha opinião divirja. Eu achei que aquele produto é melhor do que esse. Tudo bem, é a sua opinião, mas aqui a minha eu não vendo, tá? Tanto que eu não sou patrocinado por ninguém, eu nunca fechei parceria com empresa nenhuma, nunca fui patrocinado e jamais faria isso, tá? Mas cuidado com essas promessas mirabolantes da internet. Se você fez um projeto de aula dessa igreja e alguém está vendendo algo que é a metade do preço que o projeto original está contemplando, desconfie. Pelo menos desconfie disso daí, para você não cair. Peça uma segunda, terceira, quarta opinião e fundamente a sua decisão com mais opiniões relevantes, para você não cair nesse embaraço aí, beleza? Então vamos lá para o quarto tópico, é o planejamento de curto, médio e longo prazo, tá? Tem muitas igrejas hoje que, quando a gente faz o orçamento, por exemplo, tem algumas igrejas que eu vou lá e faço o orçamento. O som da igreja deu 100 mil reais e o cara só tinha 30 mil para gastar, para investir no projeto de sonorização. Então acontece do cara, de eu chegar com ele com um orçamento de 100, porque a igreja é grande, por várias coisas. A demanda deles exige aqueles 100 mil reais e não tem nada a ver com preço, tá? Assim, porque o meu é mais caro. Não é isso. É o mesmo produto, só que o cara só tinha valor X para gastar. E aí eu não faço isso, né? Então eu fiz lá um orçamento de 100 mil reais. O cara tinha 30 para investir no som da igreja. Eu falo para ele, cara, é o seguinte, 30 não vai atender a igreja toda. Mas você pode fazer por etapas. Você pode dividir isso daí e criar metas para você fazer, para você chegar até no seu objetivo. Por quê? Por exemplo, tem a igreja batista que eu montei aqui numa cidade aqui próxima, que eu esqueci o nome da igreja, mas eu gravei, também vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem, tá? E esse vídeo eu falo que o pastor, eu fiz lá, era o PA principal, tinha subwoofers, processador e tinha uma parte da galeria que era cobrir com outras caixas. O pastor falou assim, não, vamos colocar um pouquinho de caixa aqui na frente, vamos botar um pouquinho de caixa lá para a galeria e bora botar o subwoofer aqui embaixo, depois, e outra vez. Eu falei, não, bora fazer o seguinte, bora resolver áreas da igreja. A área da igreja que tem mais pessoas. Ele falou assim, a parte de baixo. O seu sub aí, que o senhor tem, ele ainda tá funcionando? Tá funcionando aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver PA suspenso. Então a gente já puxa a parte elétrica, puxa cabo que tem que botar, pendura, a caixa tem que pendurar, e isso já está resolvido. Beleza? Beleza. Aí ele comprou o processador e as caixas de alta. Pronto, foi só isso que ele comprou. Numa próxima etapa, ele vai precisar colocar subwoofer, aí vai ter que puxar instalação elétrica. Eu sugeri para colocar o sub embutido. Depois ele vai ter que colocar caixas para botar lá na galeria, que a galeria hoje não está coberta pelo sistema principal. Mas ele decidiu fazer a primeira parte, está pagando. Assim que ele terminar de pagar, ele vai comprar o restante. E aí entra uma coisa que acontece assim esmagadoramente nas igrejas, que é onde a gente chega. O cara vai ter uma festa na igreja. Galera, isso aqui é praxe, tá? Isso aqui é praxe. O cara vai ter a festa na igreja, aí ele chega, vai receber pessoas, tá, não sei o quê. Aí o cara, não, eu quero receber bem as pessoas, não sei o quê, eu quero botar som. Aí ele compra uma caixa de som. Deixa eu ficar a caixa de som, uma caixa boa, tá, não sei o quê, e bota uma caixa lá dentro, só porque é pra festa. Aí a igreja lota, tal. Aí não é o indicado, não é o ideal, mas ele só comprou uma caixa acústica só para botar ali, para cumprir aquela função ali, só na festa. E depois o investimento fica perdido, porque não deveria ter sido feito assim. Aí volta até naquela questão do projeto de áudio que a gente está fazendo. Então, se você for comprar alguma coisa, o projeto é para ser consultado sempre. Eu vou comprar, o projeto contemplou aquela área que a gente já tem? Qual é a caixa que ele colocou aí? Essa aqui? Então vamos comprar essa caixa.
Então, olha só como tudo conversa, tá? Então, o planejamento, ele faz com que você que está assistindo aí, está assistindo esse vídeo aqui, vai se identificar, a maioria das pessoas aqui vai se identificar. O cara tá na igreja, aí ele tá lá na igreja tem 10 anos, e tem 10 anos que o som na igreja é ruim. E o pastor toda hora compra coisa. E remendo fica remendando caixa, fica remendando cabo, remendando parte elétrica, não sei o que. Compra uma caixa ali só porque tá barata, uma promoção que ele pegou, comprou, não sei o que. E é 10 anos que o som da igreja nunca fica assim. Bicho, o som da igreja tá massa. Tá legal demais, tá top. Nunca chega nesse dia. Nunca chega nesse dia. Então é 10 anos que o som tá ruim. Quando você tem um planejamento, vamos começar hoje. Nem que demore 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas daqui a 5 anos o som tá top. Então você resolveu todas as áreas, porque você seguiu o projeto. E aí você pode fazer isso fracionado, ou se você tiver condições financeiras, aqui na loja a gente já tem condições que a gente parcela bastante aí para as igrejas, uma condição que a gente aqui, até fazer um merchan aqui, ó, Portal Music, galera, você que tá querendo comprar uma sonorização aí para sua igreja, ó, só entrar aqui nas redes sociais da gente, Portal Music, a gente atende o Brasil todo. Ontem mesmo eu estava com uma igreja de Manaus, estou fazendo o projeto de sonorização lá para o pessoal da Batista lá de Manaus, e a gente está já com projeto e tudo mais, já entreguei para ele, a gente teve uma reunião e acredito que vai dar certo, a gente vai lá fechar esse projeto aí. Abraço para a galera da Igreja Batista de Manaus aí, tá? Então, com planejamento, para você resolver tudo no longo prazo. Então você faz um investimento uma vez só e você tem lá o som da igreja, fica 10, 15 anos bom, até porque a tecnologia evolui e tudo, obviamente. Ninguém pega um carro e fica 15 anos com o carro, às vezes dificilmente o cara faz isso, né? E aí o carro deu o que tinha para dar e se compra outro equipamento, tá? Então você que está na igreja aí que precisa fazer um projeto de áudio, comece hoje com planejamento para você começar a fazer, começar a melhorar, né? Você começa a resolver esses problemas. E quinto, uma coisa que eu acho que, não sei quantas pessoas fazem isso aí no Brasil, mas nós fazemos, tá? Que é demonstrações. Como é que funciona, Leonardo, essas demonstrações? Geralmente, quando eu já passei por todas as 4 etapas anteriores que a gente chega nas igrejas, a gente sente a vontade. Pastor, não, eu quero comprar, eu estou precisando comprar, não sei o quê, e eu quero fazer e tudo mais, porém, eu não sei se vai ficar bom. Às vezes eu já fui enganado, comprei um outro som que outro lojista falou, outro profissional falou que era bom, e aí no final a gente chegou aqui e não era bem assim, e a gente já tinha comprado, não tinha como devolver e tal. Então por isso que hoje a gente tem uma modalidade que é a demonstração. Óbvio que tem algumas limitações, não é porque o cara, eu quero uma demonstração aqui na minha festa, na festa da igreja. Vai ter, sei lá, Santa Ceia, a igreja vai estar lotada, eu quero que você demonstre aqui. Aí eu vou lá, monto o som, o cara usa a festa. Não, pois é, eu pensei bem, não gostei muito não. Não é assim que funciona, né, pessoal? Obviamente não é assim. Obviamente a pessoa já demonstra o interesse, ela já está disposta a comprar e tudo, e às vezes ela quer só saber se o que eu prometi antes de montar, porque a gente faz a petição, faz o projeto, eu digo que vai ficar assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a pessoa às vezes tem desconfiança. Pô, será que esse careca aí, esse cara tá falando aí um monte de coisa, será que é assim que funciona mesmo? Então a gente vai lá, monta o sistema, e o pastor não paga, de fato. A gente monta o sistema para ele, entrega, fala assim, ó, tá aqui, é isso aqui. Foi do jeito que eu falei pro senhor que ficou, ele ficou do jeito que você falou, então pronto, então tá aqui, a condição é essa, a conta é essa, e vamos lá resolver. Então, é assim que funciona, tá, pessoal? E aí, por etapas, por exemplo, teve uma situação em Lago da Pedra mesmo, Assembleia de Deus, Mega Tempo, que a gente montou, aí também aqui, esse vídeo aqui tá bem assistido aí no meu canal. Aquela igreja lá, quando eu montei a primeira vez a demonstração, eu montei o som todo. E mostrei para ele que eu conseguia sonorizar aquela igreja extremamente complicada, difícil, com várias áreas para serem sonorizadas diferentes. E aí nós montamos o som, praticamente 90% do projeto nós montamos antes, porque ainda ficou umas etapas ali depois para ser feito depois.
Então ele já fez, lá ficou dividido em 3 etapas. Eles montaram a primeira, pagaram, montaram a segunda, pagaram, e agora nós vamos para a terceira etapa que vai findar o projeto. Ou seja, em 3 anos, 2 anos e meio, aí, 3 anos, eles já estão com o som praticamente todo comprado e pago. E aí acabou o problema de sonorização da igreja, né? Então, é importante essa modalidade que a gente faz aqui. Então, são os desafios que geralmente a gente pega quando a gente vai fazer a sonorização da igreja, tá? Óbvio que tem que ter um mínimo de boa vontade do pastor, tá? Às vezes a gente pega as igrejas que o técnico quer demais, mas o pastor, ele não se importa com o som, né? Às vezes ele não enxerga que isso é um benefício que ele vai ter, ele vai ganhar lá dentro da sonorização ali da igreja, ali, que é a palavra, você vai comunicar melhor. Galera, uma igreja que a acústica é ruim e o som não é bom, assim, a receita para ninguém conseguir se conectar com a palavra que está sendo dita ali, com aquele louvor que está sendo cantado. E se não tiver isso aí, as pessoas entram e saem do mesmo jeito. Então, invistam nessas questões que eu falei para vocês aqui, são esses 5 tópicos, né? Para vocês entenderem e conseguir trazer isso. Pega esse vídeo aqui, manda para o pastor da sua igreja, para ele começar a abrir a mente dele. Eu deixei 2 vídeos aqui, né, que eu mostrei das possibilidades. Essa desculpa de que não tem dinheiro, não tem um som na igreja porque não tem dinheiro, mas tem uma central de ar-condicionado na igreja, o cara bota uma decoração, um forro bonitão, não sei o que, iluminação, prioridades. É porque ele não está enxergando isso como uma prioridade. E a parte da comunicação, onde que vai amplificar a voz do que está sendo dito ali, o meio esse é a sonorização. Então, não vacilem com isso. Manda esse vídeo pro pastor, manda esse vídeo aí pro líder de louvor, conselho da igreja, porque essas etapas são importantíssimas, tá? Não passem por nenhuma delas para vocês não terem problemas futuros, beleza? Bom, galera, esse aí o vídeo já tá aqui com bastante tempo aqui, mais de 20 minutos, então eu vou encerrar aqui e vou trazer outros vídeos pra gente conversar sobre temas diversos aqui também, tá? Não sei se vocês perceberam aqui, ó, eu estou com um microfone novo, olha só, este microfone. Depois, se vocês quiserem uma análise, eu trazer uma análise para vocês aqui dele, beleza? Me digam o que vocês acharam do áudio aí. E vambora, galera. É isso aí. Um abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comentário, não esquece, tá? Então segue a gente aí nas redes sociais, beleza? Então é isso aí, aquele mix completo aí. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Fui!